Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre integrais de funções de uma variável. Então, meus amigos, nessa aula separei esses minutos, para falar sobre o conceito inicial de integral, certo? A motivação aí que nos leva a esse cálculo, essa parte da matemática. Bacana. Muito bem, a gente aprende lá no nível médio a calcular áreas de certas figuras, né? Figuras planas. Para essas figuras já existem fórmulas particulares, né? Você tem o retângulo, triângulo, losango e tal. Se o gráfico formar uma figura dessa aí, você calcula a área tranquilamente. Mas agora, a área de regiões curvas, com exceção, obviamente, de um círculo, que também tem uma fórmula específica, já fica complicado, né? E aí que entra essa ideia de integral. Bacana? Você vai fazer um negócio chamado soma de rima, que vai te possibilitar calcular justamente a área definida abaixo de uma curva. Bacana? Vamos ver aqui como é que isso acontece. Desenhei aqui uma curva qualquer, certo? Esse aí é o gráfico de uma função f definida no intervalo AB para o intervalo CD, certo? Coloquei aqui, ou seja, eu tenho aqui, ó, o x pertencendo ao intervalo de A a B e o y, né, o meu f de x aí, vai ficar nesse intervalo aqui. Bacana? C a D. Tudo bem. Como é que eu posso imaginar isso aí? Como é que eu posso calcular essa área? A ideia inicial aqui é você tentar aproximar a área dessa curva, a área abaixo da curva, com elementos de área. Bacana? Com pequenas áreas aí, de maneira que se você somar tudo, você vai ter de fato abaixo da curva aí a área definida por ela. Como é que eu faço isso? Uma ideia possível é você pegar ali, ó, e fechar retângulos. Bacana? Mas aí, ó, se eu encaixar retângulos aqui, repara que eu não vou conseguir preencher essa área toda com retângulos. Bacana? Mesmo os retângulos tortos que eu fiz ali, eles não vão conseguir preencher inteiramente a área abaixo dessa curva. Bacana? Eu vou continuar aqui, eu sempre vou ficar com uns espaços. Bacana? Isso aí se eu fizer para menos, mas também posso fazer para mais. Aí eu vou ficar com uns pedaços de retângulo para fora. De qualquer maneira, eu não vou conseguir definir totalmente a área abaixo dessa curva com retângulos assim de qualquer maneira. A ideia aqui olha só, olha que interessante. Dependendo da largura da base desse retângulo, eu consigo chegar num valor mais satisfatório, mais próximo do meu objetivo, que é de fato calcular a área abaixo dessa curva. Se eu pegar um retangulão aqui com a base grande, ó, repare que eu peguei um retângulo aqui com a base bem grande, ó, ele vai chegar daqui e vai pra cá, assim, ó, tá, bacana, retângulo com a base bem grande. Ficou esse espaço aqui, aí se eu desconsiderasse esses outros retângulos aqui, ia ficar um outro espação para lá, de qualquer maneira não vai ficar satisfatório. A ideia é que quanto menor for a base, certo? Quanto de fato, né? Menor aqui eu pegar a distância entre os pontos que eu vou usar para limitar a base desse retângulo, mais encaixado embaixo da curva, esses retângulos aí vão ficar, né? Mais encaixados eles vão aparecer aí. Bacana. A ideia, então, é eu calcular a área desses retângulos e fazer bases muito pequenas. Para isso, eu vou primeiro particionar. Bacana? Eu vou pegar esse meu intervalo em x, que é onde eu tenho o domínio da função, e vou dividir, certo? Vou dividir em vários pedaços aqui pequenos. Isso aí, como de fato, é uma partição. Vou pegar aqui, ó, um x1, aqui um x2 e assim por diante, até chegar lá no b. Bacana? De maneira que no b eu tenha o meu xn, tá? No b eu tenho o meu xn e aqui, na verdade,
o meu x1 vai ser o próprio a. Bacana? Vou pegar aqui o a é o meu x1 e eu vou fazer assim com o xn sendo b. Ou seja, eu vou pegar aqui vários pedacinhos desse intervalo x e justamente esses pedacinhos serão as bases dos retângulos que eu vou analisar aí. Bacana. E qual vai ser... Aí, dentro desse intervalinho, pegar aqui... Vou fazer até aqui direitinho, ó, até aqui um x4. Observando esse retângulo aqui, vou pegar um retângulo qualquer para servir de base aqui pra gente. Pegando um retângulo qualquer aqui, ó, nesse caso aqui, peguei o retângulo que tem esse espacinho aqui de área. Esse espacinho aqui de base, né? Vai do x3 até o x4. Bacana? Esse espacinho aqui, como eu estou variando, como eu estou pegando um intervalo em x, eu vou chamar de ΔX, tá? ΔX. Dentro desse ΔX, eu vou pegar, dentro desse intervalinho, eu vou pegar um C qualquer. Bacana? Vou pegar um CI. Um CI qualquer. Peguei aqui um valor de abscissa que eu chamei de CI. CI qualquer. E esse CI não precisa ser no meio, é um CI, é um valor dentro desse intervalo, aqui como eu peguei, de x3 até x4. Esse ΔX é a base do meu retângulo. A altura desse retângulo vai ser justamente o valor de f quando eu pegar ali em x o CI. Bacana? Aqui, ó. Esse aqui é o f de CI. Bacana? De maneira que a área desse retângulo vai ficar o quê, então? A área dele, que eu vou chamar de área I, tá? A área I vai ser igual a f de CI vezes ΔX. Ou seja, base vezes a altura. Essa é a área. Só que aí eu vou pegar e vou somar, né, as várias áreas que eu posso formar desses retângulos aí. Beleza? Então, de uma maneira direta aqui, eu tenho que a área abaixo dessa curva vai ser aproximadamente igual ao somatório, ó, com I indo de 1 até N, das várias áreas que eu posso formar aqui. Eu vou ficar com esse F de XI vezes ΔX. Bacana? Pegando intervalos aí iguais, né, nessa partição. Para fazer de fato agora essa área, esse somatório ser a área abaixo da curva, o que eu vou fazer como a gente já falou, quanto menor for o tamanho dessa base, mais encaixado dentro da área, mais encaixado abaixo da curva esse retângulo vai ficar, né? Então, vou pegar intervalos bem pequenos, ou seja, vou fazer esse ΔX ser bem pequenininho. Fazendo esse ΔX ser pequeno, eu pego, como eu falei, intervalos ali, ó, cada vez menores e, de fato, com que definam retângulos que se encaixem todos dentro dessa região aí definida abaixo da curva. Então, ó, eu vou pegar isso aqui, que vai virar um limite. Para esse ΔX ser bem pequenininho, o que eu tenho é que eu vou ter infinitos Is, entende? Infinitos intervalinhos. Esse CI é o C no intervalo I, bacana? Aí, se eu fizer infinitos intervalos, ou seja, se eu fizer aí, ó, esse N tender a infinito, o que eu tenho, de fato, desse somatório é o valor, agora sim, da área definida abaixo dessa curva. Bacana? Quando eu tenho aqui, ó, o I indo de 1 até N. Legal? Isso aí é a tal da soma de Riemann. Bacana? E é isso que, esse limite, que eu posso, que se transforma, que dá origem à ideia de integral. Bacana? Acaba que eu posso reescrever isso aqui, ó, essa área, como sendo essa soma. Eu vou tender ao infinito. Para mostrar isso aí, eu uso esse símbolo dessa minha área aqui, que é o f de x dx. Repare que esse ΔX, eu estou pegando intervalos bem pequenininhos, vai virar um incremento do x, certo? Vai virar esse meu dx, que é um elemento de comprimento que eu tenho quando eu divido isso aqui, ó, em intervalos muito pequenos. E como eu estou integrando em x, como eu estou vendo o que vai acontecer no x, eu utilizo ali o intervalo onde o x está contido. Ou seja, ele vai de A até B. Bacana? Essa é a ideia inicial que a gente tem aí de integral.
certo? E aí, usando teoremas que a gente estuda aí no cálculo, eu posso calcular isso aqui, posso encontrar o resultado disso de maneira bem simples e facilita demais o trabalho que a gente tem aí em diversas áreas, tanto na matemática quanto na física. Na física você tem vários gráficos que calcular a integral, calcular a área abaixo da curva, né? Essa área vai ser numericamente igual, por exemplo, ao trabalho que vai acontecer em determinadas situações, né? Você pegar um gráfico de força pela distância, essa área abaixo da curva vai ser justamente numericamente igual ao trabalho realizado por essa força. E outras situações aí, se você tiver um gráfico de pressão por volume, você calcular a área ali embaixo, você vai justamente calcular o trabalho trocado dessa substância, desse gás aí, se eu estiver analisando um gás ideal, o gás com o meio e tal. Ou seja, é muito útil, muito útil. Bacana? Essa foi então a nossa ideia inicial de integral. Nas próximas aulas eu vou falar de propriedades e outros conceitos envolvendo essa parte da matemática. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem, entre em contato comigo pelos comentários ou pelo Instagram, Facebook e tal. Teremos um espaço aberto. Bacana? Te aguardo nas próximas aulas. Um abraço e até a próxima.